Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade, pessoal, vamos fazer agora a questão 22 da prova da Prefeitura Municipal de Ibiraçu. Vamos nessa? Questão 22 diz o seguinte: um travesseiro anti-refluxo deve ser produzido conforme as medidas dadas na imagem. Aqui tem a imagem. Qual deve ser a medida X da altura deste travesseiro? Então, aqui está o travesseiro. Ele quer a medida da altura X. Olha essa medida aqui. Aqui nós temos as opções. Pessoal, observe o seguinte. Vou fazer essa questão dando um macete para você bem básico. Tá? Um macete top. Certo? Observe o seguinte. Que aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo é retângulo. Aqui não colocou essa medida aqui, mas é retângulo. Certo? Com um ângulo aqui de 30 graus. Observe que essa medida daqui mede 60 centímetros. E essa medida daqui é a mesma medida daqui, ó, daqui até aqui. Então, observe, nós temos um triângulo retângulo, onde nós temos a hipotenusa, 60 centímetros, e nós queremos o cateto oposto. Pessoal, grava essa dica. Todas as vezes que nós tivermos um ângulo de 30 graus, todas as vezes que nós tivermos um ângulo de 30 graus, grava isso. A hipotenusa será sempre o dobro do cateto oposto. Então, se a hipotenusa mede 60 centímetros, então eu sei que ela é o dobro do cateto oposto. Então, o cateto oposto deve ser quanto? Deve ser 30, porque o dobro de 30 é 60. Todas as vezes que nós tivermos um ângulo de 30 graus, a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto. Ou nós podemos dizer que o cateto oposto é metade da hipotenusa. Beleza? Então, o cateto oposto aqui mede 30 centímetros. Item correto é o item D de dado. Tranquilo? Então, se você tiver um ângulo de 30 graus e tiver o cateto oposto, você encontra a hipotenusa multiplicando o cateto oposto por 2. Se você tiver a hipotenusa, que foi esse caso aqui, basta você observar que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Em outras palavras, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Beleza? Mas vamos fazer aqui do modo que serve para todo e qualquer ângulo, não apenas para o ângulo de 30 graus. Tranquilo? Vamos lá, nós temos que gravar essa tabelinha dos ângulos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui vem seno, cosseno e tangente. Aqui você faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre tudo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E aí coloca raiz onde não tem 1. Aqui tem 1, não vai raiz. Fica raiz de 2 sobre 2. Aqui vai raiz. Aqui vai raiz. Aqui vai raiz. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre tudo e raiz onde não tem 1. Daí fica seno de 30 graus é igual a 1 meio. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60 graus é 1 meio. Tangente, vou completar, não vai precisar, mas tudo bem. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ou seja, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Beleza? Porém, vamos ver qual relação trigonométrica nós vamos utilizar. Qual a relação que associa cateto oposto e hipotenusa? Aí nós vamos utilizar outra relação, se a gente não lembrar, que é o seno. Mas, se a gente não lembrar, a gente vai utilizar o seguinte: só catoa. Vamos utilizar o famoso só, S-O-H, catoa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno.
de x, por exemplo, é igual a cateto oposto. Vou colocar C oposto sobre hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de um ângulo x qualquer é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de um ângulo x qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então, esse resumo aqui faz com que a gente resolva qualquer questão de seno, cosseno e tangente nessas relações trigonométricas aqui no triângulo. Tranquilo? Então, qual a linha trigonométrica nós vamos utilizar? O que é que nós temos aqui? O ângulo de 30 graus. Vou apagar para ficar mais original. Vou apagar e recomeçar a fazer a questão como se fosse do início, só a partir do resumo. Questão 22 diz o seguinte: um travesseiro anti-refluxo deve ser produzido conforme as medidas dadas na imagem. Aqui temos a imagem. Qual deve ser a medida x da altura desse travesseiro? Pessoal, aqui nós temos que observar que aqui é um triângulo retângulo. Quando pediu a altura do travesseiro, a gente tem que considerar sempre a altura como sendo perpendicular a essa base de cá. Ele pediu a medida da altura. Então, falou a altura é sempre perpendicular ao solo. Tranquilo? Por isso que a gente deve considerar que seria 90 graus. E uma questão dessa aqui não caberia recurso por conta disso. Que falou a altura. E a altura é sempre perpendicular ao ponto onde ele quer. Que é a altura, é a distância desse ponto aqui até o solo, ou até a base do travesseiro. Tranquilo? Então, a gente tem que observar aqui. Eu tenho um ângulo de 30 graus e tenho esse lado aqui. Esse lado de cá é o mesmo de cá. Então, aqui nós temos também 60 centímetros. Considera aqui como sendo uma linha reta. Tá? Então, aqui nós temos a hipotenusa e o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus. Então, qual é a relação que associa cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Daí nós pegamos essa informação aqui. O seno de x é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa e o meu ângulo x é 30 graus. Então, eu preciso saber o valor do seno de 30 graus. Então, eu venho aqui e observo. Seno de 30 graus é 1/2. Para resolver essa questão, eu vou precisar dessas duas informações. Seno de 30 é igual a 1/2 e o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Daí eu posso apagar todas essas coisas que não me interessam. Daí eu só preciso do seno de 30, que é igual a 1/2. Aí eu vou apagar os outros que não me interessam. Daí ficou seno de 30 graus é igual a 1/2. E o seno, vou usar logo, de 30 graus é igual a cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus sobre a hipotenusa. Então, nós temos que seno de 30 graus é igual a 1/2. E o seno de 30 graus também é dado pelo cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Então, seno de 30 é 1/2. Vou pegar aqui no lugar de seno de 30. Vou substituir por 1/2. Então, fica 1/2 é igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus? É o lado que está oposto a ele, que está na frente dele. É x. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 60 centímetros. Aí agora é só fazer meios e extremos. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, ou cruz credo, ou multiplicar em cruz, como queira. Na verdade, é a propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá? Então, 2 vezes x, 2x é igual a 1 vezes 60, 60. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar x é igual a 60, dividido por 2, e finalmente x é igual a 30. A unidade é centímetro, então fica 30 centímetros. Item correto é o item D de
dado.